Bom dia, esse é o programa Amigos da Cidade. Estamos no ar e nesse dia o nosso interesse, nosso desejo é que você realmente tenha um dia feliz, um dia abençoado, um dia em que você possa cumprir com os seus deveres como pai, como mãe, como cidadão, como filho, que você faça o seu melhor, que você entregue o seu melhor, mas que você seja uma pessoa realmente participativa. Não fique alheia, mas participe. Eu quero trazer uma palavra que é para todos nós nessa manhã. Eu acho que eu preciso dela tanto quanto você e todos nós precisamos penetrar nela, entender essa palavra que Cristo nos dá. E uma das coisas mais maravilhosas é saber que Cristo sempre tem uma palavra para nós. E se nós, de repente, passamos por situações em que nos sentimos ultrajados, que nos sentimos violentados no nosso ser, pode ter certeza que Jesus Cristo já passou por isso também. Ele é um mestre e ele soube sair de todas as situações ileso. Por quê? Porque ele era o Senhor, então ele nos deixa essa história. Ele nos fala sobre tesouros no céu. A palavra está em Mateus e está escrito: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. E para encerrar, porque onde está o teu coração, aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa é uma palavra forte. Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu coração? Qual é o poder que rege a sua vida? É o poder econômico? É o poder que está na sua cabeça? É o poder que está no seu diploma? É o poder que está deixando você ver coisas ao seu redor que te fascinam? Qual é o poder, qual é o tesouro que está no seu coração? É importante pensar sobre isso, tá? E que juntos nós possamos pensar e analisar e encontrar que aquilo que está no nosso coração sempre será a verdade, sempre será a justiça, sempre será o amor, sempre será a fé, sempre será aquilo que Cristo nos entrega de melhor. E assim, que esse seja o nosso tesouro e que nós possamos ter realmente uma grande herança que nos está guardada. Essa herança vem de Deus para cada um de nós. Esse é o programa Amigos da Cidade e eu sou a pastora Juliana. Gostaria de convidá-lo para o 24º Retiro Espiritual da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, que acontecerá nos dias de Carnaval, de 1º a 4 de março, no Vale da Paz. Teremos trilha ecológica, jogos e brincadeiras. Contaremos com a presença do renomado palestrante Gilcler Regina, da pastora Ana Paula Nazarco e do Ministério de Louvor, pastor Richard Ayala, entre outros. Ao efetuar a sua inscrição, você estará ajudando a Casa de Passagem São José. Mais informações, 44-3523-3915 ou pelo Facebook Retiro de Carnaval IEQ. E-mail inscricãoretiro@gmail.com. Nós estamos aí através desse clipe, mostrando para vocês o que nós vamos ter nos dias de Carnaval, um retiro. Muitas igrejas fazem retiro e você pode procurar todo esse espaço para estar saindo nos dias de Carnaval. Então nós estamos deixando o nosso convite para que você conheça aquilo que nós estamos oferecendo. E nos dias de Carnaval nós vamos estar nesse retiro, nesse acampamento. Vá, você que é jovem, um casal, família, leve seus filhos. Vai ser um tempo muito especial, realmente, que vai nos fazer bem para a alma, para o espírito e que vai nos fazer bem para o nosso físico também, pode ter certeza, tá? Hoje nós temos aqui um convidado e nós queremos assim que ele nos esclareça, tá?
que Ele nos traga ao entendimento, talvez daquilo que alguns de nós ficam pensando, seria bom, não seria bom, o que é isso ou o que não é, queremos prejudicar alguém ou não, queremos somente entender os fatos? Hoje pela manhã, nesse momento, nós vamos descobrir um pouquinho disso e nós convidamos assim o vereador Edson Batilani para estar conosco, ele que é o representante do Poder Legislativo, ele que está inteirado de fatos, de como que pode acontecer de forma melhor para a nossa cidade, nos trazer a um entendimento. E eu gostaria que você estivesse atento. Aqui esse programa não é um programa partidário. Não vamos falar sobre partido e não vamos falar sobre qualquer que seja a situação A, B ou C. Mas vamos falar somente daquilo que seria importante ou é importante. Tá? Fique conosco e bom dia. Bom dia, seu Edson. Bom dia, pastora Jurema. Bom dia a todos aqueles que nos assistem através da TV Carajás, do programa Amigos da Cidade. Uma satisfação prazer. Muito grande estar aqui falando com a senhora e com os seus eu estou quase dizendo ouvintes, o que não é, né? Seus telespectadores, uma palavrinha meio difícil, mas é isso mesmo. Mas o senhor sabe que eu costumo dizer que aqui nós temos os nossos ouvintes, mais ouvintes do que telespectadores, porque as pessoas nesse horário eles estão se arrumando para sair para trabalhar e corre daqui, corre dali, então eles estão com o ouvido atento. Estão ligados no ouvido e não na tela da TV, né? Exatamente. Ontem nós tivemos um momento assim, bastante quente, bastante aquecido lá na Câmara de Vereadores. E nós estamos vivendo um momento bastante aquecido na cidade, nós sabemos disso, toda a população sabe disso. Mas eu gostaria que aqui no programa, hoje, o senhor nos abrisse o entendimento do que é que alguns vereadores queriam que acontecesse ontem e que, pelo voto, né, com todo respeito ao voto, né, não vai acontecer, que é uma comissão. O que seria essa comissão? Bom, primeiramente, pastor, é bom falar para as pessoas que uma das atribuições da Câmara de Vereadores e dos vereadores é o de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Isto deve acontecer no dia a dia sobre todas as ações desenvolvidas lá na Prefeitura, no caso do município, e também quando há fatos como este, que vem a público e que há possibilidade de algo de errado esteja acontecendo, a Câmara tem a obrigação de fiscalizar isso, de fazer a apuração, levantar as informações necessárias e em busca da verdade, né? Estabelecer o que é certo, o que é errado, se de fato está acontecendo ou não, algo que é contra o interesse da sociedade. A Câmara, diante dos fatos aí anunciados pela imprensa, enfim, de ações do GAECO, onde houve a prisão de um servidor municipal, onde há informações de envolvimento de outros, de pessoas que estão ligadas à administração mediante nomeação da senhora prefeita, tomou a iniciativa, através de um requerimento do vereador Pedro Nespolo, de fazer essa investigação, de ir em busca da verdade. Nós tínhamos 3 alternativas, né, neste caso, para exercer o papel fiscalizador da Câmara de Vereadores. Seria uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, uma comissão processante ou uma comissão especial, né? A comissão especial é aquela mais simples, onde realmente a busca por informações que possam levar à conclusão se houve ou não alguns fatos errados, e daí sim tomar alguma outra medida. Então, é uma pena que isso não tenha acontecido pela vontade da maioria dos vereadores, e, lógico, as coisas se decidem assim no Legislativo, e nós temos que respeitar enquanto vereador. A população é que deve fazer análise sobre os fatos e fazer o seu julgamento das atitudes de cada um dos vereadores, e no seu conjunto do Legislativo. Essa comissão, que se fosse formada, no meu entendimento, ela traria uma clareza maior de fatos que estão acontecendo ou que estão sendo expostos aqui para a população. Isso não seria de uma forma, do meu ponto de vista, mas não seria, inclusive, talvez até de benefício para o próprio Poder Executivo, porque, de repente, traria uma clareza e facilitaria até para o Poder Executivo? Eu não tenho nenhuma dúvida disto, né? Evidentemente, considerando que
e nós queremos sempre acreditar que não existe culpados enquanto não há provas definitivas, cabais, e que alguém possa ser julgado e condenado por algum ato. Nós todos queremos, eu tenho certeza, que não só os vereadores de situação, os vereadores de oposição e toda a população de Campo Mourão, que a prefeita não tenha nenhum envolvimento nisso. Afinal de contas, ela é a autoridade a quem o povo de Campo Mourão, em grande parte, delegou a responsabilidade de fazer a gestão da administração pública de Campo Mourão, a gestão de todos aqueles nossos interesses e usando, para tanto, os recursos que nós pagamos dos impostos, e esses recursos têm que ser destinados exatamente àquilo que atende necessidades da população, lá na saúde, lá na escola, né? E não outras finalidades que sejam para beneficiar grupos ou beneficiar pessoas, ou, enfim, ter destinação que não seja adequadas. Então, eu acho que a Câmara poderia, com esta comissão que se propôs criar, dar agilidade a esse processo de esclarecimento e, com isso, a gestão pública, a administração municipal, voltaria à normalidade com muito mais rapidez. Assim, eu creio que a administração municipal vai ficar aí sofrendo permanentemente, até que se elucide isso definitivamente, que vai culminar lá num processo na Justiça. Eu acredito que o GAECO, salvo não encontrar nenhum motivo, mas aparentemente eles existem, vai encaminhar isso e o Ministério Público vai oferecer denúncia à Justiça, que vai aí fazer todo o processo de continuar algumas investigações até chegar ao julgamento, enfim. Então, isso, para mim, é ruim para a administração municipal de Campo Mourão, é ruim para a população, é muito ruim para a cidade. Essa comissão, se fosse formada, ela seria formada por vereadores. Exato. Ali da bancada, né? Exato. E esses vereadores, quantos seriam? Quantos vereadores seriam? Olha, nós poderíamos formar uma comissão com 3 vereadores ou 5 vereadores, né? Muito vereador também não seria interessante, porque isso dificulta até para se reunir, para discutir, para tratar dos assuntos. Mas essa comissão, esses vereadores que seriam escolhidos, como eles seriam escolhidos? A Câmara tem regramentos, que é o nosso regimento interno, né? E as comissões são formadas sempre observado o critério da proporcionalidade, né? da representação partidária na Câmara de Vereadores. No caso, certamente, o grupo dos vereadores do PPS teria um representante. Um outro grupo, que foi constituído na semana, que é um bloco parlamentar que envolve o PR e o PT, também teria uma representação. Aí tem um segundo grupo, e um segundo e um terceiro, que é o PSD, que é o partido onde está a vereadora Anelita e o vereador Edilson Martins, que teria direito a também uma representação, ou ainda um outro bloco que foi criado com o vereador Luiz Alfredo e o vereador Pedro. Se fosse 3, esses dois grupamentos teriam que ser sorteados. Se for 5, com certeza, todos esses que eu falei garantiriam uma vaga, e aí mais uma para vereadores que representam bancadas individuais, como a do PMDB, por exemplo, que tem apenas um vereador. Lá na Câmara seria certamente o vereador Heraldo. Então, nós podemos perceber assim que, no meu entendimento, se eu estiver errada, por favor, me corrija, inclusive pelo fato que talvez aquilo que eu imagino, as pessoas ou algumas pessoas pensam da mesma forma, né? Mas eu vejo que, se formasse essa comissão, seria uma comissão mista ali nas ideias, no campo das ideias, e que essa comissão, dentro dessa maneira que foi formada, ela poderia estar trabalhando para colocar aquilo que ela pensava que foi colocado ali. Sem dúvida nenhuma. É lógico que a comissão tem sempre, o vereador que compõe a comissão tem que agir com isenção, Sim. Tem que realmente ir em busca da verdade. Mas não seria uma comissão de diferentes correntes políticas, de situação e de oposição, e se você considerar o que aconteceu ontem em termos de votação, com certeza absoluta, dentro da comissão haveria uma maioria que iria, de alguma forma,
defender o interesse do Poder Executivo Municipal de Campo Mourão. Nós teríamos ali, possivelmente, se fosse 5, 2 vereadores que se consideram de oposição, mas que têm feito um trabalho responsável, porque em nenhum momento fomos oposição à cidade de Campo Mourão, em nenhum momento fomos oposição à administração pública de Campo Mourão, e sim há uma oposição política à forma que a prefeita tem se conduzido, tem se portado como gestora pública e as dificuldades que afligem, de certa forma, a população de Campo Mourão. Lá na saúde, lá na educação, esse é o papel da oposição, de buscar estas informações, ouvir os sentimentos da população e fazer as críticas necessárias, as cobranças necessárias. Ela é importante para a correção de rumos que, porventura, não estejam acontecendo adequadamente àquilo que atende a população através do Poder Executivo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que seria uma comissão que iria se pautar com responsabilidade, com respeito a todos, em especial à figura da prefeita, não tenho nenhuma dúvida, porque, em que pese, até agora, nós não temos nenhuma notícia que haja algum benefício à senhora prefeita. E espero, de coração, que isso não venha acontecer, né? Se houver algo de errado, se houver alguém que errou, que isso não chegue até a prefeita municipal, porque aí nós teremos realmente uma situação muito grave e triste para a cidade. Seu Batilani, uma outra pergunta, ou uma outra colocação que eu gostaria de fazer, e também para abrir o nosso entendimento, é o seguinte. Como eu sou PPS também, todos sabem, o senhor também é PPS, mas eu pergunto, o senhor como um vereador, representante do PPS, ali na Câmara de Vereadores, numa situação como essa, o senhor responde por aquilo que o PPS quer que o senhor responda, ou o senhor responde por aquilo que o senhor identifica certo ou errado? A gente tem que, primeiramente, ver aquilo que são princípios de vida nosso e defender aquilo que nós acreditamos que seja o certo ou errado. Mas jamais podemos deixar de analisar, em todas as circunstâncias, aquilo que é uma decisão partidária. Nós, primeiramente, quando surgiram os fatos do PPS, nos reunimos para ver que posicionamento nós iríamos tomar. De qualquer forma, ficou muito claro que, em havendo a necessidade de apuração, o PPS iria participar e iria, com responsabilidade, agir. Mas, em nenhum momento, nós iríamos interferir, fazer denúncias que não fossem verdadeiras ou denunciar esse fato, onde quer que fosse. Nós iríamos aguardar, porque, na verdade, o que ficou muito claro para muita gente em Campo Mourão, ou pelo menos aqueles que têm a capacidade de discernir determinadas questões ligadas à gestão pública, que há um cabo de guerra dentro da administração municipal. Há um descontentamento geral com algumas coisas internamente na prefeitura. Gente insatisfeita, gente que participou do processo eleitoral, servidores que estão ocupando cargos e se sente desprestigiado, que se sente, de alguma forma, desconfortável. Então, realmente foi algo que acabou surgindo dentro do grupo da prefeita, né? E isto acontece normalmente quando as coisas não são tratadas lá com muito jeito, com muita responsabilidade, quando se conduz as coisas meio por um processo de barganhas. Isso é muito ruim. Então, o processo de formação de um governo tem que ser realmente por critérios técnicos, por critérios de competência, por critérios de responsabilidade, porque quando você oferta um cargo a alguém é porque tem a certeza de que ele vai desempenhar aquilo com responsabilidade. E nós estamos vendo que na administração municipal atual de Campo Mourão, realmente esse critério não foi utilizado, e há coisas que, mesmo a bancada de apoio, de sustentação à prefeita municipal, tem criticado muito na Câmara algumas figuras que estão lá representando ou estão nos cargos nomeados pela prefeita e que os próprios vereadores da situação não concordam que lá estejam, porque acham que eles não estão comprometidos com os interesses de Campo Mourão. O que eu busco entender e que eu tenho conversado aqui com o senhor, né, é realmente entender qual o papel dessa comissão. Consigo perceber que aquilo que eu já tinha no meu entendimento é a realidade. O papel da comissão era trazer as claras e que essa comissão, quem ia fazer parte, seriam vereadores, né, de cada linha, digamos assim, vamos colocar, e que poderia levantar os fatos e que iria ajudar o Poder Executivo.
Sem dúvida nenhuma. A intenção da comissão é buscar a verdade dos fatos. Fatos que estão aí, que vieram a público, através do Ministério Público, do GAECO, que é uma instituição que exatamente trabalha sobre muito próximo à questão da gestão pública, investigando, evidentemente denunciando fatos que ocorrem na administração pública e no combate à corrupção. Esse é o papel do GAECO. E se compõe de policiais e também policiais civis e de promotores de justiça. Então, realmente, é um grupo altamente preparado, comprometido com os interesses da sociedade e, acima de tudo, livre de qualquer suspeita de conduta. É um grupo que realmente, quando passa alguma informação, quando torna público ou toma alguma atitude, é porque tem certeza que algo está acontecendo errado. E nós não temos dúvidas, tanto que houve a detenção de um servidor por alguns dias, houve lá o flagrante, onde um servidor entregava a um outro servidor de carreira algum recurso que era coletado para a construção de um caixinha. Não era nada, porque até, pastor, é bom colocar para a população, porque aí alguns tentam desvirtuar. A contribuição partidária, né, de pessoas que têm mandato, de pessoas que ocupam cargos em razão de um partido, de um grupo político estar no exercício do poder, é algo que é legal, que é permitido pela lei. No entanto, isso tem que ser feito sem coação, isso tem que ser feito legalmente, onde a emissão de um recibo para aquele contribuinte, onde o dinheiro vá para a conta do partido político e que tenha a obrigação legal de anualmente prestar contas à Justiça Eleitoral. Então, isso pode ser feito, né? Só não pode coagir, e tem que ser de membros filiados ao seu partido, né? Embora qualquer outro que queira contribuir tenha liberdade, mas dentro desse processo legal, dentro da lei, não tem problema nenhum. Agora, o que se fazia na prefeitura, pelo que estamos entendendo, era a construção de um caixinha, cujo destino do recurso arrecadado é que precisa ser descoberto. A quem que isto atendia, a quem que isso beneficiava. Eu torno a dizer que o nosso objetivo hoje no programa realmente é clarear, trazer a clareza do que essa comissão, qual o papel dessa comissão, quem ia fazer parte dessa comissão e por que ela seria formada, se assim tivesse acontecido ontem. Tá? Eu acho particularmente que a não condição da comissão foi um erro. Se alguém ligado ao prefeito, a própria prefeita, imagina que ganhou, eu acho que perdeu, né? De alguma forma, analisando a votação na Câmara, o posicionamento dos vereadores nesse momento de decisão sobre esta comissão, de alguma forma, no meu entendimento, a prefeita meio que se colocou de joelho, porque, estranhamente, vereadores que tripudiaram a prefeita, vereadores que foram tripudiados pela prefeita, enfim, e, de repente, votarem da forma e fazerem a defesa do jeito que fizeram, né, contrariamente a essa comissão, que seria uma comissão importante, como já dissemos aqui, como a senhora também interpreta, para o próprio Poder Executivo. Então, isso, para mim, enfraquece a administração pública, certamente, e nós veremos isso acontecendo, e eu espero estar errado, mas eu creio que estou certo. Eu acredito que tem gente aí do próprio secretariado ou de cargos na prefeitura que estão no paredão, né? Lembrando que tem aí uma bobagem na televisão chamada BBB, que colocam algumas pessoas no paredão. Eu acho que tem gente no paredão lá na prefeitura e que pode, em pouco tempo, ser eliminada dos quadros. Eu imagino isto, né? E provavelmente nós vamos ver isso acontecer, porque esta conjuntura leva a que haja substituição de pessoas na administração pública, e aí a prefeita vai acabar tendo que governar com pessoas que não eram aquelas que ela escolheu efetivamente, que seriam da sua confiança para poder fazer a gestão pública em Campo Mourão. Eu agradeço a sua presença, Deus abençoe, bom dia, né? Estamos orando e intercedendo para que tudo corra bem. Como um bom cristão, eu já estive hoje orando também, já estive na igreja, né? Fomos lá agradecer, né? E também
pedir o perdão por aquilo que nós erramos e desejar a todos um bom dia, desejar a senhora, a sua equipe, toda a equipe da TV Carajás, ao povo de Campo Mourão, e torcer de coração que esta situação se resolva com muita brevidade, porque atrapalha a administração pública, né? E Campo Mourão não merece isso. Campo Mourão merece tranquilidade, merece gestão pública voltada aos interesses da população, e que os poderes executivo e legislativos, que são os dois poderes que existem no município, possam conviver pacífica, conviver harmonicamente para o bem da cidade. É natural que as questões políticas que são tratadas, mas elas não podem estar acima do interesse do povo. Muito obrigado e um bom dia a todos. Nós vamos ao nosso momento de oração.